Queridos. Meus amados, o texto que eu quero refletir com vocês hoje se encontra em Lucas 16, versículo 22, onde diz o seguinte: Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Meu amado, você já se perguntou o que acontece no minuto seguinte após a morte? É difícil a gente saber, assim, com exatidão, com certeza, o que acontece, porque a Bíblia fala muito pouco sobre esse tema. E os que voltaram da lei túmulo, parece que foram instruídos por Deus a não comentarem nada. Eu vou mencionar alguns personagens só do Novo Testamento. A filha da viúva de Naim, a filha de Jairo, Tabita, ou Dorcas, que foi ressuscitada por Pedro, um rapaz chamado Eutico, que caiu do terceiro andar quando Paulo estava pregando, e o mais famoso deles, a história de Lázaro, que passou 4 dias do outro lado e quando retornou, nadinha, nem um pio, sobre onde estava, o que viu, com quem estava, e é claro, o próprio Jesus. Mas sem dúvida, nenhum deles se compara ao texto de Lucas 16, quando Jesus menciona a história do rico e Lázaro. O único pecado mencionado desse rico é a sua avareza. Isso porque à beira da sua mesa farta jazia um mendigo cheio de chagas, cujos cachorros vinham lamber-lhes as feridas. Pode imaginar isso? E esse coitado, ele sentia tanta fome que ele desejava comer das migalhas que saíam da mesa daquele homem. Até que um dia, os dois morrem. E a história muda. Já que estamos falando tanto sobre democracia, a morte, querido, é a experiência mais democrática que existe. Porque ela alcança todo mundo, independente de idade, cor, estado social. E esse texto nos dá, assim, algumas pistas interessantes sobre o que acontece depois da morte. Primeiro, o rico vai parar no inferno, aqui chamado por Lucas de lugar de tormento. E o mendigo, por sua vez, vai para o céu, a quem Lucas se refere como o seio de Abraão. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que quando nós morremos, o nosso destino já está selado. Céu ou inferno. Não há um terceiro lugar, uma sala de espera, nada disso. Segunda coisa, queridos. O texto diz que o rico viu o mendigo ao longe e ele clama por misericórdia. Isso significa que no além, onde um dia nós vamos estar, nós estaremos sim em estado de consciência e não no sono eterno, profundo, como alguns dizem por aí. Terceira coisa, ele pede que o mendigo molhe o dedo na água e lhe refresque a língua. E a resposta de Abraão é reveladora. Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não podem, nem os de lá passar para cá. Isso significa que não há como reverter a situação depois da morte. Velas, missas, nada disso, queridos, pode resolver a nossa situação depois que a gente parte. Quarta coisa, o rico ora. Ele intercede pelos seus irmãos e pede para que o mendigo volte à terra e os alerte, a fim deles também não irem parar naquele lugar horrível onde ele se encontrava. E a resposta de Abraão é: eles têm os vivos lá, pregando para eles, ouçam-nos. Se eles não ouvem os vivos, muito menos ouvirão a um fantasma. Isso significa, meu amado, que ninguém volta do além. Não há fantasma, não há alma penada, nem vozes do além, nem cartas psicografadas, nada disso. Meu amado, o tempo da oportunidade é esse. Aquele homem deixou para clamar por misericórdia quando o tempo da misericórdia já havia passado para ele. Ele deixou para orar quando as suas orações já não podiam serem ouvidas. Ele se preocupou com a evangelização da sua família quando ele próprio
já estava condenado e num lugar de tormento. Portanto, volte para Deus enquanto é tempo, enquanto você ainda está respirando. Deus te abençoe.